Bom, gente, vamos efetivamente começar o dia de hoje. Eu queria pegar a fala que o chefinho acabou de trazer sobre o que a gente quer fazer aqui. Eu ia começar de uma outra forma, mas inspirada nas conversas de cafezinho que a gente estava tendo antes do começo. Eu queria começar com uma proposta para vocês sobre o dia de hoje. Acho que os dois grandes temas que eu estava conversando com o pessoal lá embaixo é como a gente está muito acelerado, a gente está vivendo uma dilatação do tempo muito doida, já é final de junho, hoje é São João, inclusive, para os nordestinos aqui presentes que estão trabalhando no São João. Gente, do nada é São João, e eu nem lembrava que hoje era São João, para vocês terem a noção da dilatação do tempo que a gente está vivendo. Então, a gente está muito acelerado e a gente está vivendo muito pouco no presente. Acho que não sei se todo mundo está nessa mesma página, mas é um pouco do que eu estava conversando com a galera. E com esse combo de características que a gente tem nas nossas vivências de hoje, a gente perde muito as boas conversas e as boas trocas. A gente passa direto pelas boas pessoas, a gente não se escuta direito, ninguém nos escuta, a gente não escuta o outro e não gera diálogo. E o que a gente quer fazer aqui hoje não é um evento que vocês vão vir escutar o que a gente vai falar e todo mundo vai sair com sua vida nem um pouco impactada ou também com a vida totalmente revolucionária, porque a gente vai prometer aqui uma grande revolução do mundo. Não é o caso. A ideia é que a gente gere uma boa conversa. Apenas isso. Uma boa conversa das pessoas físicas presentes aqui. Eu acho que o que eu quero provocar também, eu não vou trazer a apresentação institucional das pessoas que estão aqui na mesa, cargos e etc. Se vocês quiserem, por favor, fiquem à vontade para se apresentar dessa forma. Mas o que eu gostaria de trazer é o que essas pessoas, quando a gente conversou antes, se propuseram a contribuir hoje em relação ao tema. Então, o que eles botaram na mesa que para eles faz sentido compartilhar com vocês, para que a gente gere essa boa conversa. Então, eu convido vocês a viver esse tempo presente, a escutar atentamente, a fazer suas perguntas, porque o evento tem muito mais de vocês do que quem está aqui. E essa galera é muito legal, porque eu já conversei com eles. Eu sou apenas uma moderadora aqui para trazer uma simpatia, dar uma animada no negócio, fazer um stand-up de vez em quando, uma piada, para a gente não ficar nesse clima tenso, frio. Então, esse é o meu papel, tá? Vibrar nessa frequência, vamos chegar aqui junto nesse ritmo. E indo para o tema, né, porque a gente é meio freestyle, mas a gente tem um tema, né, que é complexo, não é complicado, então o tema também ele não é muito fechado. Mas, como o Saulo falou, a grande conclusão que a gente teve no ano passado, no seminário do ano passado, é que a gente precisa de empresas mais humanas. Talvez nada mais complexo do que uma conclusão como essa, tá bom? A gente precisa de empresas mais humanas. E como é que a gente chega nesse lugar? Como a gente gera as transformações necessárias, que é, de fato, um problema complexo, mas, na verdade, não é complicado. Reside em pequenas mudanças simples, talvez, de visão, de pequenas tomadas de decisão, de pessoas-chave dentro desses espaços, para que a gente torne esses espaços mais humanos. Então, aqui hoje, para falar sobre essa mesa, e aí eu vou fazer nessa ordem mesmo, Glenda fala primeiro, depois Marco, depois Alexei, mas só para vocês saberem, Glenda ela vem trazer para a gente a expertise dela de ajudar as pessoas a tomarem boas decisões e essas decisões gerarem ações quando as pessoas estão paradas e não sabem para onde ir. Esse é um momento complexo e ela é a pessoa que estuda há muito tempo como a gente consegue fazer as perguntas certas para tomadas de decisão quando a gente precisa avançar. Que é esse momento que a gente está. Um momento complexo que a gente precisa tomar uma decisão e avançar. E uma pessoa que, não ironicamente, está talvez num papel, no trabalho mais chato e complicado disso tudo, é Marco, que vai trazer para a gente a perspectiva dele de o que ele anda fazendo dentro desse problema muito complexo e trazer essa perspectiva. E Alexei, que está dentro do ambiente de impacto, trazendo inovações e pensando soluções dentro dessa agenda de negócios de impacto, que, enfim, na minha humilde opinião, a gente prega muito na utopia pragmática que todo negócio deveria ser de impacto. Para a gente ter empresas mais humanas, a gente precisa que essas empresas entendam que elas são constituídas também de seres humanos e que elas pensem nos impactos que elas têm nesses seres humanos e que elas possam também fomentar esse ambiente. Então, é um pouco do que a gente vai falar hoje. Eu queria convidar a Glenda para começar a falar sobre
complexidade. Thank you so much, Julia. Yes. And thank you to you, Saulo, for bringing us all together, and to all of you for being here. I'm really excited, particularly about the opening conversation, because as we saw, we can talk about what we want to create. We want the government and business and civil society to come together to take action, to transform, to create a future that's good for all of us. We all know that. That's easy. What's not easy is how we can do it. And so I'm very excited to be talking with the two of you today who are looking at really particular ways to do it. And I'm happy to begin this conversation because the theory that I work on is a kind of bridge between what we say we want to do and how we come to do it. And so that's where I would like to begin, is to share with you a bit about how we see that bridge in a complex world. I'll begin by introducing myself with our vision. So in 2019, my global network of about 1,500 people realized that we needed to think differently about the future. And so we did a Futures Foresight program and realized that things were going to get really bad. And that at some point, it would have to get better afterwards. And so our goal was to think about how can we build capacity in these difficult times, which are upon us, in these difficult times to prepare for what we can be and do after. And in that world, our vision is this, that people everywhere thrive because we see patterns clearly, we seek to understand, and we act with courage to transform turbulence and uncertainty into possibility for all. And that's our vision, not just for the future, but for every day. So we invite you to share that with us today. I'll share with you a bit about how we do that, particularly in terms of those of us who are running businesses, thinking about corporations, leading communities or foundations. We find ourselves standing at the edge of a very deep chasm. We have used the things that we've known to move as far as we can, as fast as we can, and like Indiana Jones, we're standing at the edge of a ledge, and we know we must move forward, but we don't know how. And all over the world, when I talk with people in education or healthcare or finance or government or international development, foundations are all standing at that edge, knowing they must move, but not knowing how. How many of you are feeling yourself in that place as well? And your institutions are. So the question is, how can we, as Indiana Jones did, discover a path in front of us and then to create it as we walk it? We believe that the way to do that is with really good questions. Because in times of uncertainty, how do you know answers? You may think you have answers, and they may be good today, but tomorrow not, or good here, but not good there. And then as the answers that you have found in your work, do they stay the same? No, they change every day. But the questions can stay the same. And so I'd like to share with you some of the questions that we believe are helping us and might help you build that path across the place. And I forgot to turn on the clock. Can you tell me after I've been about 10 minutes, when I'm about 5 minutes to the end, Julie? Sorry. Oh, no. We don't have time. We don't. That's right. So the first question is to say, are you dealing with a problem or a pattern? Now, a problem is something you can solve. It has a beginning, it has a middle, it has an end, it has a measure, you can win, you can finish it, it's been done before, I love them.
but those are not the ones that keep us awake at night, right? So we know how to do that. And many of our problems are problems to be solved. But the ones that are really challenging for us, the ones that have brought us to the edge, are not that kind of problem. They don't have single root causes. They don't have answers. They don't go away. They will never be solved. Things like poverty, or social justice, or total equity, or climate change, or peace, or you can list them all. But we can't ignore those. Just because we can't solve them, we can't leave them alone. And so we call those patterns. It's a pattern you can shift, not a problem to solve. And so our job, as we're standing on the edge, is to say, what is the pattern we see? What is a pattern that I can touch? What is a pattern I can shift, even a little bit, in the right direction? And that gives me hope, because in this moment, in this place, maybe I can do a little shift to move toward the world that I imagine and not feel so depressed because I know I'll never get there. So that's the first question. Am I dealing with a problem or a pattern? And I'd like for you just to think about something in your work or life or in the world at large, the utopia you want to build, and ask yourself, what are the patterns that are there? So that's the first question. The second question is, how do we go about shifting those patterns? What does it mean to shift them? And here, I believe Saulo is a master magician, gift giver at this. It's called adaptive action, and it has 3 questions. The first question is, what? What do you see? What's going on right now? The second question is, so what does it mean? So what power is there in it? So what possibilities? So what is it? So what? And the third is, now what am I going to do? And then I do it, and the world changes somehow. And then I start again. What is it now? So what now what? What, so what now what? And when I was a leader of an entrepreneur, before I started this work, I realized that's what I did all the time. What's happening? So what does it mean? Now what are we going to do? And if I could do that fast and well, then I was a good leader. If I got stuck with what, I needed to get more and more and more data, I'd get stuck. Or if I got stuck in trying to figure something out and find the best answer when there wasn't a best, I'd just go in circles and I'd get stuck. Or I'd just do stuff because I didn't know what to do, so I'd just do stuff. So I always got stuck there. I'm sure, Marco, that you don't, but I did get stuck in those places. So those 3 questions that keep us moving. So we're constantly engaged with the pattern. What, so what, now what? So that's 3 questions, but it's just what. So the first is problem pattern. The second is adaptive action, what, so what, now what. The third is, what is the difference that makes a difference? Now, we often live in worlds that are very noisy. There's a lot of stuff going on. We see this, we see that. We're distracted. We follow things. In that mess, there are a few differences that really matter. If we don't see them, we don't know what to do. But if we look carefully and see in the pattern, what are the differences that make a difference, then that gives us an idea about where we can touch the system. Now, in a complex system, difference is interesting because it's not just better and worse difference. If it was all better and worse, we wouldn't have any problem. We'd all know what to do. But in a complex system, differences are competing good things. So I want to be a good family member, and I want to be a good employee. Oh. Or I want sustainability, but I also want profitability. Oh. Or I want to work on tasks and works and activities, and I want to care for people. Oh. Yes? And it's those differences that we call interdependent pairs. Because they're linked together, they compete, but each is also necessary for the other. Because if we go all the way toward one, we get sick.
either one. Whether we're totally caring and don't think about task, we'll get sick. Individually, as teams, as organizations, as communities, as nations, as a globe. If we tip too far to one side for too long, we will be sick. So our question is, what are the differences that make a difference? And what's the space in between where we can navigate? Where are we now? Is it a good place? Or do we need to tip a little bit toward the other side? Am I, as a leader, too focused on task today? And what I need is just a moment to ask how people are doing, to shift just for a moment. The other doesn't go away, but I relieve the tension between the two. And that we, as thinking human beings who are seeing and influencing patterns, that's what we're doing, is to know what the ends are, have skills at the ends, and to be able to ask ourselves, where are we now? Where should we be? And how do we shift just a little bit to get there? So that's the third difference. What are the differences that make a difference, and how can we stand in the middle? So as you think about the pattern that you're stuck in, and you think about what adaptive action you might take, what's the pair of differences that have you trapped? What's the tension? What's the trade-off for you? If you do this, you lose that. If you do that, you lose this. What is that pair? And how can you, instead of saying either or, how can you say, how can I hold them both at the same time? And then the last question is about connections, relationships. So to ask, what is connected that needs to be disconnected? Now, what am I connected to that I need to let go of? And what's disconnected that I need to connect? What is separate that I need to bring together in some way? And those questions, we believe, are the ones, if you're standing on the edge of the chasm and you're looking down, and if you can ask yourself those 4 questions and ask them with others and with your community, and ask them not just once, but over and over and over again, that reflection is what will allow us to create the patterns that are both utopia and pragmatic, practical and pragmatic, to do what our minds and our hearts tell us we should do. And so that's the work that I do, and I'm very curious today to hear, what are the patterns that you're living with? What are the patterns you want to shift? What are the things that you see in the adaptive actions that you've done? What have you done to shift patterns already? What are the differences that make a difference to you in the works and lives that you live, and to Brazil as it moves into its next stage? And finally, what's connected that needs to be disconnected, and what's that needs to be brought together? And I don't know whether that's 15 minutes, but I think I'm complete, and Marco can have the rest of my time. So, Julia, directly to Marco, or do you want to speak? Yes, so thank you for all the work you do. No, thank you. It's the second time I hear you. I could stay here listening to you for the rest of the day. Maybe we will. Bom dia de novo, pessoal. Meu nome é Marco, vocês estão vendo aqui na telinha. Eu trabalho na empresa Tetra Pak. Talvez eu tenha o trabalho mais boring, mais chato de todo mundo aqui. E eu tenho uma missão. Assim, eu realmente vou, a partir dos próximos 15 minutos, eu vou começar a falar um monte de coisa, mas eu não gostaria que vocês entendessem o que eu vou falar a partir de agora como a venda da empresa, como eu tentando mostrar que a minha empresa é melhor do que a de qualquer um aqui. Não tenho nenhuma pretensão nesse sentido. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Eu só vou usar essa matéria-prima para tentar colaborar um pouquinho com o discurso, tá? Mas assim, não tenho a menor pretensão por 2 razões. A primeira é que no mundo da complexidade ninguém tem as respostas. Então as respostas que a gente tem são as melhores respostas que a gente conseguiu encontrar com as melhores pessoas que a gente tem de frente aos melhores dados que a gente tem no momento, tá? Então não tenho a menor pretensão de achar que a nossa resposta é a resposta. A segunda é que eu trabalho numa empresa que é muito fácil trabalhar nessa empresa, que tem desde os donos, é uma empresa familiar, um entendimento muito claro
do que é um problema ou o que é o padrão. Principalmente na questão da sustentabilidade. Porque se a gente, e essa é a discussão que a gente sempre tem em fóruns, né? Pô, como é que você vende para um conselho um investimento em sustentabilidade, o retorno do investimento em sustentabilidade? Se você tentar fazer dessa maneira, você vai estar tratando como um problema. E a gente, provavelmente, na minha opinião, é o que a gente vê hoje com a queda da agenda ESG. Hoje as empresas têm a desculpa perfeita para parar de fingir que estavam fazendo alguma coisa. Porque se você olha a partir de um projeto, você vai buscar o ROI, você vai buscar o retorno, e você perde o que talvez seja a riqueza mais importante, de entender que a causalidade talvez não seja tão clara. O que existe é a correlação de fatores. Então, a nossa empresa familiar, ela entende que o investimento em sustentabilidade, colocar a sustentabilidade no coração do que a gente faz, tem uma correlação com melhor reputação de marca, melhor preferência do consumidor, atração de melhores talentos, retenção de melhores talentos, né? Valor percebido de marca. Então, essa é uma percepção do dono. E aí fica muito fácil para o executivo vir aqui falar um montão de coisa, como se a gente fosse corajoso para pular o abismo, né? Então, de cara, eu peço só esse entendimento. Assim, eu vou falar de Tetra Pak, mas não é para tentar vender a nossa solução como a melhor de ninguém, né? A melhor forma de falar de Tetra Pak talvez seja, eu vou fazer aqui 10 minutinhos de discurso, mas o que realmente vale, talvez, para conversar hoje é a parte final, que é onde é que o nosso produto, lá no fim de vida útil dele, interage com a questão da reciclagem, e esse, naturalmente, é um problema essencialmente social no Brasil. Como é que a gente busca soluções para tentar tratar a complexidade que a gente vive, tá? Para trazer o humano no centro de tudo. Tetra Pak, de novo, é uma empresa sueca, ela é familiar até hoje, ela nasceu em 1951, o fundador é o Ruben Hausen, a gente está na 3ª geração da família, e o Brasil foi o 2º país que a empresa desembarcou depois de fundado. Em 1958 já estava no Brasil, né? A 3ª maior operação do mundo e tal. E o Ruben Hausen, ele tinha uma ideia, que hoje ela ficou mais valiosa, na minha opinião, que é a de que uma embalagem tem que economizar mais do que ela custa. Qual que era a ideia dele? Ele falou o seguinte: olha, se eu conseguir criar uma embalagem que dispensa o uso de conservante, que dispensa o uso da cadeia refrigerada, eu consigo enviar esses produtos para distâncias maiores, economizando pegada de carbono, energia elétrica e uma série de outros fatores. Essa visão permanece até hoje. Talvez o maior sucesso da empresa seja esse, né? A embalagem economizar mais do que ela custa. Então, uma empresa familiar, 3ª geração, como eu disse, ela sempre preza e sempre prezou por uma questão de transparência no que faz. Deixa eu trocar esse aqui, vamos ver se... Alô, esse funciona aqui. Vou pegar emprestado. Então, o que é legal quando a gente vai lá, pega assim, por exemplo, a empresa ela é líder mundial de sistemas de envase e de processamento e envase de produtos alimentícios. Então, você imagina, tem a caixinha, que nós somos conhecidos pela caixinha, mas ela faz muito mais que isso. Ela faz equipamento para sorvete, equipamento para queijo, equipamento para leite em pó. É uma empresa de engenharia, basicamente, né? Então, como é que a empresa trata? Primeira coisa, sempre se associar da fronteira do conhecimento naquilo que faz sentido do ponto de vista de credenciar que o que a gente está fazendo é o correto. Então, a gente faz parte do Acordo de Paris, da Ellen MacArthur Foundation, Lista A do CDP, EcoVadis, Selo Gold e por aí vai. Para que a gente tenha, no mínimo, uma conexão com a ciência que diz o que vocês estão fazendo faz sentido, né? Nunca abre mão disso. Segundo, sempre usar matéria-prima 100% certificada. No Brasil, para vocês terem uma ideia, a caixinha ela é feita de plástico, papel e alumínio, ou papel, plástico e alumínio nessa ordem de importância. Todo papel é feito no Brasil, todo polímero que a gente usa é feito a partir de cana-de-açúcar, desenvolvimento feito no Brasil, e todo alumínio também é feito no Brasil, né? No Brasil, para o Brasil, do Brasil. Então, e 100% certificado, necessariamente FSC, Bom Sucro e ASI. E aí vem a parte mais interessante, né? Que a empresa falou o seguinte: olha, nós queremos ser a primeira empresa a ter a meta do famoso Net Zero, que todas as empresas falam, Net Zero 2030, dentro do setor de alimentos. E nós tivemos isso lá em 2019. Então a empresa falou: olha, até 2030 eu vou ser Net Zero na minha pegada de carbono. Primeira empresa de alimentos a ter essa meta aprovada. Tá? E basicamente em 2019 a gente está quase chegando agora em 2025, vamos estar quase lá, dentro de uma perspectiva de tentar fazer tudo o que a gente pode dentro da nossa cadeia, escopo 1 e 2, para depois o que precisar falta a gente vai lá e compensa
com um projeto de reflorestamento que eu posso falar depois para vocês no Brasil, tá bom? Então, basicamente a gente olha para a embalagem, olha para os equipamentos, todo equipamento que sai hoje para fazer um leite, um suco, um queijo, ele tem que reduzir 50% pegada de carbono, utilização de água, perda e por aí vai. Então, começamos assim, né? A gente começa lá na matéria-prima, construção do produto, desenvolvimento de coisas que realmente impactam positivamente o meio ambiente ao passo que entregam maior eficiência para o nosso cliente, que é a indústria de alimentos. Mas chega a parte que talvez para a nossa conversa seja mais legal, que é o fim do ciclo de vida do produto, que é a parte da reciclagem, né? Se você pensar na pegada de carbono como uma empresa como a nossa, 30% mais ou menos vem dos fornecedores, uns 50%, 54% vem da operação dos equipamentos nas fábricas dos clientes, né? Então, Nestlé, porque tem pessoal da Nestlé aqui, né? Por exemplo, é um exemplo, você tem lá um pasteurizador, um equipamento de sorvete rodando. Cerca de 8% é do tratamento dos produtos no fim de ciclo de vida deles, e outros 5% é transporte interno, né? Então, como é que a gente olha isso? Há 25 anos atrás, existia uma dúvida se a embalagem Tetra Pak ou a embalagem cartonada era reciclada. E nós, no Brasil, desenvolvemos, há mais de 25 anos atrás, a tecnologia para desenvolver essa reciclagem. Então, tecnologia para reciclar não é um problema há mais de 25 anos. É muito simples a reciclagem. Você coloca todo o material pós-consumo no hidrapulper, que é um liquidificador sem hélice, sem pá, ele tira o papel, a polpa, e o que sobra é o plástico e alumínio que você usa para fazer prensas, fazer chapas, e hoje a maior aplicação é telhas, né? Então, a tecnologia estava resolvida, nós começamos a apoiar a construção de uma cadeia de coleta seletiva no Brasil. Então, nós hoje apoiamos mais de 800 cooperativas de catadores organizadas no Brasil, que recebem esse material longa-vida e destinam para mais de 30 recicladores. Tá? Bom, só que isso é parte do problema. E aí entra a história da complexidade, talvez seja matéria-prima para a gente discutir aqui. Diferente de outros países da Europa, e é onde nós somos europeus, nós somos suecos, a complexidade está no fato de que no Brasil a questão da reciclagem, a questão ambiental, ela é uma questão primeiramente social. Porque cerca de 90% de tudo que é reciclado no Brasil vem da mão de mais de 1 milhão de catadores autônomos. Autônomos. Essa é a estimativa que a gente tem do sempre, né, que é o compromisso empresarial para reciclagem, 1 em cada 5 municípios tem coleta seletiva estabelecida. 1 em cada 5. E mesmo os que tem não é completo. Então imagina, a gente vive numa super bolha onde a gente separa o orgânico do não orgânico e isso tem um destino. Hoje a gente teria capacidade para reciclar quase 100% do que a gente coloca na praça, mas não chega nas cooperativas. Então, você não consegue trabalhar a questão da reciclagem sem olhar para o aspecto humano social. Não tem como, né? Então, aí vem a questão de como é que a gente convence um board lá fora, né? A questão não é o porquê. A empresa permite que a gente vá lá e faça o investimento e amplie o investimento. A questão é o como. Como a gente faz isso? E é muito legal, que depois eu vou cortar, porque eu tenho certeza que eu vou ter que colaborar mais vezes, a maior parte dos projetos de impacto social que a gente tem, que estão relacionados, são aqueles que geram maior rentabilidade do ponto de vista de retorno de reciclagem no Brasil. Vou dar um exemplo para vocês. Um projeto pequenininho que começou com a gente chama Coletando com Cidadania, que a gente fez junto com o pessoal da Cooper Caps, né? Basicamente, o que a gente entendeu, a gente patrocinou uma pesquisa com o Sempre, que disse o seguinte: desses 1 milhão de catadores autônomos informais, cerca de 30% não tem o RG. E se não tem o RG, não acessa programa social. O Sempre coletou uma amostra de 300 pessoas, a gente identificou ali 25%. E aí nós começamos, junto com algumas outras boas empresas, né? Heineken é um exemplo, o Banco do Brasil agora também está entrando. A gente começou com um projeto itinerante de ajudar a formalizar essas pessoas. A gente fez um hub da cidadania que a gente fez em São Paulo. Foram mais de 1.300 pessoas que tiveram o RG e tiveram a inclusão do serviço social e tiveram acesso ao serviço de saúde, passa a ter acesso, mas essas pessoas estão completamente à margem, né? Hoje o hub da cidadania está em Salvador e a gente espera ter mais 6 capitais do Brasil, né? A gente começou depois um outro trabalho, entrando dentro desse ambiente das cooperativas, e o pessoal da Dom Cabral teve lá e visitou a Cooper Caps aqui em Jurubatuba. Se vocês forem visitar, é um brilhante exemplo de organização social, onde
O Carioca, que era um desses catadores autônomos através do processo de liderança, coordenou e hoje ele tem a maior cooperativa de São Paulo, né? A gente começou um trabalho lá, a gente identificou que o sonho de muitas daquelas pessoas era terminar o ensino médio. A gente começou um outro projeto chamado Ser Mais, Ser Juntos, que é pagar um valor para essa pessoa, que no dia que a pessoa não vai catar resíduo na rua, ela não come muitas vezes. Como é que a gente pode permitir essa pessoa terminar o ensino fundamental e médio com o apoio do Fiesp e do SESI, pagando para que ela fique em casa? Então a gente está certificando agora 60 pessoas na primeira rodada, né? Mas aí eu volto para o ponto, assim, eu não quero ficar vendendo a Tetra Pak, que não é nunca a minha ambição aqui, mas é voltar para a pergunta da Glenda, né, que é a questão do problema ou do padrão, né? Se a gente for tentar olhar só como um problema, se isso tem retorno no investimento ou não, eu acho que a gente não sai do lugar. A primeira coisa é a direção de uma grande empresa ter total convicção, no bom e no ruim, no momento bom da empresa, no momento ruim da empresa, de o que a gente está olhando é muito mais longo prazo, e o retorno ele não vem a partir deste projeto, ele vem de uma série de outras correlações. Ele vai vir da percepção de marca, da atração de talentos, da reputação dessa marca, da preferência do consumidor, e também por fazer bem. Quem trabalha lá dentro, eu acordo de manhã muito feliz de fazer o que eu faço, mas para quem eu faço? É um valor inestimável. Eu vou cortar porque eu acho que já passei 20 minutos. Né? Eu já quebrei aqui. Já passei? Ah, estou bem demais. Hoje eu estou bem. Porque eu queria terminar nessa história do ciclo de vida. A gente também tem um projeto grande de biodiversidade e reflorestamento, que é mais uma visão sueca de como fazer a coisa. Mas é tentar colaborar, assim. Não tem resposta certa ou errada, né? E tudo parte, para mim, da convicção, não da causalidade, mas da correlação. A gente tem que acreditar nessa correlação. E se a gente for tentar gerar o ROI de cada iniciativa, acho que a gente se perde na armadilha. Né? Tem que pensar no longo prazo. Falei demais agora, meu caro. Bom, acho que primeiramente agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês todos para essas trocas que nós estamos tendo agora. Feliz de estar aqui no MIS também. O Tosini é um dos apoiadores aqui do MIS, então foi uma grata surpresa a gente estar aqui. Mas eu não vou falar com o meu chapéu aí de advogado, não. Eu acho que eu vou falar um pouco com o chapéu, também sou professor da Fundação Getúlio Vargas, eu sou membro do Conselho da Aliança pelo Impacto aqui no Brasil, também do CEBEDS, ali do Comitê de Ciências Climáticas, sou coordenador na BVCAP também de Private Equity, coordenadora do Comitê de Sustentabilidade e da Brasca também de Companhias Abertas, vice-presidente da Comissão de Sustentabilidade. Mas por que eu estou falando desses supostos outros chapéus? Aqui estou pensando mais do ponto de vista estratégico de policy making, de advocacy, o que a gente pode fazer, né, de pensar em um pouco dessas provocações, né, como o país caminhar um pouco para frente, né, nessas agendas que nós estamos falando para cá. Acho que é inegável as transições que foram muito bem apresentadas aqui antes do que a gente está vivendo. Então, eu não vou repetir tudo isso. Eu apenas acho que adicionaria uma ali, que é a transição do capital também. Né? A gente está provavelmente vendo a maior transferência de riqueza da história da humanidade. Alguns estudos falam entre 40 trilhões de dólares ou mais. É muito dinheiro trocando de mão entre os baby boomers para os millennials, seja por sucessão, herdeiros, etc. E por que a questão do capital ela é importante, mas não suficiente? Nós não vamos fazer nenhuma daquelas transições que a gente falou ali anteriormente se a gente não tiver financiamento para isso, tiver capital para isso, né? E não um capital único e exclusivamente de mercado. Capital filantrópico, capital de desenvolvimento, de multilaterais, capital de mercado, enfim, a somatória desses diferentes tipos de bolsos e de capitais, talvez consiga ajudar a gente naquela transição ali. Temos muitos desafios, né? Falar o que é uma transição para uma economia de mais baixo carbono, inclusiva, regenerativa. Para chegar lá, que a gente mal está no começo disso, vai ter que ter muito recurso alocado.
né? E se a gente não tiver essa consciência, a gente não vai fazer o ponteiro mexer. A gente vai ficar enxugando gelo como humanidade, né? Então, acho que essa percepção e esse entendimento do que a gente precisa fazer é um desafio muito grande, até porque esses diferentes tipos de bolsos não são um melhor que o outro, mas individualmente eles não são suficientes. Talvez a somatória deles seja suficiente ou leve a gente para algum lugar. E mais do que a simples somatória de dinheiro de filantropia, de capital de mercado, de multilaterais, entre outros, é o entendimento que talvez um seja necessário para alavancar o outro, ou para catalisar o outro. Quando a gente vê, por exemplo, a gente fala muito hoje em dia de blended finance, né, é um pouco isso, né? Ou seja, o que um capital paciente, mais catalítico, ele pode destravar outros tipos de capital por ele estar lá, né? Então, esse desafio de entendimento, né, o que a gente está vivendo hoje, é extremamente importante. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é que a gente não pode fazer uma alocação de recurso para essa finalidade burra. Quando a gente viu a reação, por exemplo, dos capitais alocados da pandemia, recente, dados de mercado, o Brasil alocou alguns trilhões de reais, um país em desenvolvimento, vou repetir, alocou alguns trilhões de reais em respostas à pandemia por meio de linhas de financiamento, fazendo isso. Nenhum centavo, vou repetir, trilhões alocados e nenhum centavo condicionado a uma economia mais sustentável, a uma economia mais inovadora, a uma economia mais integrada. Simplesmente desembolsou, resolve aí com o dinheiro que você tem e dá uma resposta à pandemia. O que a União Europeia fez? Na mesma época, 850 bilhões de euros alocados, desde que quem fosse tomar esse dinheiro ajudasse nas soluções de sustentabilidade da economia ou de inovação, né? Porque existe um entendimento de que a sustentabilidade para fins de uma nova economia, ela não é simplesmente uma questão de propósito, né? É uma questão, inclusive, de negócio, né? Quando a gente vê e fala sustainable is the new profitable, né? Ou seja, a gente está falando isso, são profissões sendo inventadas, são soluções sendo inventadas, novas inovações, novas tecnologias. Então você não é uma simples resposta a um problema. Você não está vendo só risco, você está vendo oportunidades ali também, né? Então essa dimensão de oportunidades, ao mesmo tempo alinhada com o propósito e a inovação, é isso que provavelmente a nova economia vai estar direcionando esses novos capitais para fazer essa transição. Se isso não tiver claro, e aí vendo no ponto da Glenda, né, do que é realmente, né, as perguntas certas a se fazerem, né, a gente não vai conseguir chegar lá, a gente vai se perder no caminho. Até porque, eu costumo dizer, eu falei isso para eles quando a gente fez um call introdutório aqui, eu me sinto hoje que nem os italianos no Renascimento. Eles estavam num momento histórico extremamente relevante para a humanidade, mas eles não sabiam, naquela época, que eles estavam vivendo aquele momento histórico. Foram séculos de desenvolvimento para isso. Então a gente está vivendo esse momento da humanidade, todas aquelas transições ali, exatamente a mesma coisa, né? Esse momento histórico importante. Então quando eu vejo notícias de jornais, assim, ESG, backslash, a sustentabilidade agora não vai, alguma coisa. Eu não conheço na história da humanidade nenhum processo evolutivo que foi linear e que foi não de longo prazo. Quem disse que iria ser fácil essa transição que a gente está falando? Quem disse que não ia ter retornos, né, de que a gente ia ver aprendendo como todo o processo evolutivo, desconstrói tudo que a gente fez e vai voltar? Então, assim, era mais do que esperado
né, que esses setbacks que o pessoal fala, né, esses backslash, que iriam acontecer. E vão acontecer outros, e vão acontecer mais. Né? A gente está simplesmente muito no começo. Talvez a gente mal tenha começado ainda. A única questão é que a gente tem também algumas urgências. Muito dessas agendas, seja a urgência climática, a urgência questão relacionada social, né? As agendas mundiais, não que, por exemplo, a agenda climática não seja importante, obviamente que é, né? Mas a gente pensar que a gente vai fazer uma transição para uma nova economia de mais baixo carbono, sem ser uma transição justa, né, que é o Just Transition, né, que a gente fala, sem o lado social. Né, e a gente vê em países como o nosso, obviamente, é importante, vai ter a COP aqui, a agenda climática é relevante, a gente viu uma emergência climática, a gente tem a floresta aqui amazônica, né, presente aqui no Brasil, então, lógico que a gente vai falar disso. Mas só falar disso num país de desenvolvimento, com 60 milhões de pessoas, né, em estado de pobreza, enfim, recebendo isso, o Brasil ele era para estar liderando as discussões mundial relacionada à questão, né, de uma transição mais justa no sentido da agenda social. Por que a gente vai achar que os países nórdicos eles vão liderar uma agenda social no mundo? Eles vão liderar uma questão climática como eles vão exportar, né, os modelos deles, e a gente vai discutir isso nas conferências do clima, porque boa parte disso é resolvido lá no hemisfério norte, e a gente vai fazer isso aqui no hemisfério sul. Mas quem que vai liderar essa agenda social? Então a gente tem uma oportunidade também dentro dessa nova economia sustentável e justa de liderar essa agenda mundialmente. Então quando a gente vem e fala que nós precisamos, né, o que nós vamos fazer, be the change, né? O que a gente vai fazer de diferença isso como país é um pouco isso, liderar essa agenda. E aí eu também gostaria de trazer, para não deixar de falar alguns elementos, já que a provocação do painel era essa, sobre a questão das empresas, né? Quando eu vejo o Marco falando, é uma empresa que eu conheço desde que eu nasci, né? E tenho muita admiração e sabia boa parte dessa história, mas alguns detalhes fiquei mais feliz ainda de conhecer aqui. A gente não vai mudar isso sem ter as empresas juntos. Isso é uma constatação. As empresas elas precisam ser um pilar essencial dessa nova economia do que a gente vai estar falando. E isso alinhado, obviamente, com os recursos de capitais do mercado. Então, na medida que você tem os bolsos investindo e você tem as empresas fazendo, você vai conseguir mexer o ponteiro, né? Só que, desde Milton Friedman, quando a gente, algumas décadas, criou, né, a maximização de retorno para, né, os acionistas das empresas, a gente parece que vive numa situação de que é pecado a gente pensar fora do binômio risco-retorno, né? Então, assim, nas últimas décadas, o capital foi alocado com base nisso. Você tem determinado risco, eu tenho um determinado retorno, eu vou fazer essa análise com base nesse binômio. Não existe, a maioria das casas no mundo, nas últimas décadas, alocadoras de capital, que não fez uma conta muito simples de risco e retorno para fins de alocação. Só que hoje a gente viu que esse modelo ele se exaure. E a gente começa muito mais a falar num trinômio, né, do que não só o risco-retorno, mas o risco-retorno e o impacto. Não é o dinheiro pelo dinheiro. Né? Eu não vou fazer, né, um capital, por mais que seja lucrativo, só que ele é devastador, poluente, destruindo a comunidade que ele está lá. Essa conta não fecha mais. Né? Não é porque eu estou ganhando bilhões de retorno aqui que eu vou fazer aquele negócio. Você tem que olhar o trinômio disso, que é a questão do impacto. Então, o risco, retorno, impacto é uma questão. E aí, como isso conversa com as empresas? Né? Tem uma frase aqui, que não é minha, mas é de uma força-tarefa que foi criada no Reino Unido, que fala o seguinte: Corporate purpose should profitably solve problems for people and planet, and avoid profiting from creating problems for people and planet. Não quer dizer que não tem que estar o lucro aqui. Alguém escutou que não tem que estar o lucro presente?
mas você tem que fazer o seu dinheiro, dar o lucro, resolvendo os problemas também do mundo, né? E não criando problemas para o mundo. Né? Então essa é uma questão muito importante sobre responsabilidade não só corporativa das empresas, né? E alguns países, eles até começaram uns anos atrás, inclusive, a adotar isso formalmente na sua legislação, né? Que são aquelas sociedades de benefício, né? Que, inclusive, nos Estados Unidos, alguns estados já têm há muito tempo, né? Relacionado às Benefit Corporations, né? Já temos alguns movimentos mundiais, como as B Corps também, né, presentes, né? A França mesmo, com a Danone, né, que é uma empresa também super engajada, que nem vocês, criou um tipo lá, que é a Société à Mission, né? E que isso fica muito claro que, além daquela responsabilidade que você tinha de maximizar retorno, porque sim, estamos falando de capitalismo, não tem nenhum problema de você maximizar retorno e ter lucro, mas você começa a ver essa outra dimensão que eu falo do impacto, trazendo também essas outras externalidades ambientais, sociais, climáticas, que sejam endereçadas juntas com o seu objetivo. Isso, obviamente, está previsto em lei desses países. Você pode, por definição legal, incluir isso no objetivo. Mas o meu ponto é, assim, não precisa da lei, né, para você ser uma empresa dessa. O Brasil a gente não tem. Né, e você tem uma empresa, entre outras empresas, operando no Brasil sem essa questão da lei. Só estou trazendo essa questão porque até isso, para tentar tangibilizar um pouco onde a gente deveria ter. E eu gosto da provocação da Júlia quando fala, nossa, mas toda empresa não deveria ser assim? Então, um pouco desses labels, aqui no Brasil eu fiz os primeiros green bonds, social bonds que a gente teve aqui, fiz praticamente todas essas operações aqui. E eu costumo provocar o seguinte, será que a gente não vai ter um dia que eu vou precisar chamar o que é um green bond ou um social bond? Todo o dinheiro que eu captar daqui para frente, né, não deveria já ter também uma externalidade positiva? O que deveria ter um label é aquele que não tem. Não aquele que tem, né, para você diferenciar, né? Então, esse novo normal, né, o que a gente costuma dizer, é um pouco também sobre isso. E, por fim, eu queria trazer uma outra dimensão dessa provocação, que tem a ver com as empresas também, que além da missão dela, o objetivo dela e desse propósito dela, né, porque a gente vê isso extremamente relevante, mas as empresas são feitas de pessoas. Né? E muitas das empresas, até para a gente não cair nessa questão de washing, que está meio em moda, né, de se falar essa palavra, porque eu costumo dizer que o papel aceita qualquer coisa. Você vai escrever a missão mais bonita de uma empresa, você vai fazer as políticas e manuais mais bonitas de uma empresa que tem. Você viu na época ali da Lava Jato lá, alguma daquelas empresas gastaram milhões de dólares em consultorias, escrevendo as políticas mais lindas do mundo, milhões de dólares, e não tinha uma única palavrinha aquilo lá que era a eficácia. Se você tem uma coisa está escrita e você não implementa, você não tem eficácia, aquilo morreu no papel, né? Então, um pouco dessa questão das empresas, obviamente, tem a ver com a missão delas, tem a ver com os objetivos delas, mas tem a ver com as pessoas e as pessoas que lideram. Né? Porque se não tiver um propósito claro e genuíno por trás, não vai também fazer mover o ponteiro. E aí existe uma discussão hoje no mundo, né, inclusive nos Estados Unidos, por conta desse ESG backslash lá, se as empresas realmente teriam, as pessoas que lideram essas empresas, essa missão. Ou seja, é um dever fiduciário do conselho de administração, dos diretores da empresa, fazer isso que a gente está falando, ou é um dever fiduciário deles, único e exclusivamente, maximizar retorno? Essa é a discussão que está tendo nas cortes de Delaware, lá hoje nos Estados Unidos, no que tange quando eles vão fazer o desafio do Duty of Corporation. Né? O que essa dever dessa empresa tem e o dever
inclusive o duty of sustainability, né, o dever de sustentabilidade desses agentes aqui, que são os membros de conselho de administração e dos diretores dessas empresas, né, os executivos. Se a gente não tiver também uma clareza do que essas pessoas podem ou não fazer, se elas estão indo além ou aquém do que é esperado da função delas, também não vai mover o ponteiro, por uma questão, inclusive, de segurança. Ela fala assim, por que eu estou fazendo isso? Amanhã eu posso ter um acionista que vai me processar porque eu não fiz a melhor coisa para ele. Obviamente, essa discussão, para mim, me parece tola, porque assim, isso deveria ser muito mais claro desde o começo. Mas se a gente precisa dar conforto, então vamos mudar. Porque achar que administrador e conselheiro de administração não tem esse dever também, no mundo que a gente vive hoje, é uma irresponsabilidade. Não que ele só tenha que fazer isso, mas ele tem que fazer uma combinação de outros deveres que eles têm com os diferentes stakeholders, e acionista não é o único stakeholder que existe. Você tem outros stakeholders, você tem seus colaboradores, você tem a comunidade que você vive, o planeta que você está, seus fornecedores, enfim, uma série de outros atores que você tem uma responsabilidade como empresa muito maior do que simplesmente aquilo que você está retornando. Então, esse dever, né, fiduciário que existe, né, corporativo, né, ele precisa estar muito claro, da mesma forma que isso no indivíduo, né, que está ocupando esses cargos lá, da mesma forma que a empresa. Porque às vezes a gente projeta, vou lá, mudo lá o estatuto, agora eu virei uma empresa B Corp, uma empresa também, coloquei no meu estatuto lá de benefício. Ok, mas se você tiver pessoas que lá dentro estão fazendo o dia a dia da empresa desalinhada com aquilo lá, não vai funcionar e não é isso que vai acontecer, né? Então, acho que mais do que políticas, é um caráter que tem que ser realmente muito alinhado de propósito, um caráter genuíno, porque senão vai funcionar e ninguém vai fazer essas grandes mudanças, principalmente essa alocação de capital, se isso não tiver de uma forma muito bem estruturada, se isso não for visto também como um negócio, se isso não for visto, né, como uma oportunidade de uma nova economia. Fazer só por fazer ou só por falar, né, esse processo vai demorar muito mais. Porque aqui a questão, a gente não tem dúvida de onde a gente vai chegar. Porque se não chegar, o mundo provavelmente não vai chegar lá, né, lá na frente. O que a gente está discutindo aqui é essa velocidade da implementação disso e como acelerar isso, que é uma das perguntas, né, importantes. Né? Se a gente vai chegar numa nova economia mais sustentável, eu tenho menos dúvida disso. O problema é quanto tempo. E como fazer para acelerar isso? Então, essa é meu 2 cents aqui de uma pergunta para fazer para vocês. Obrigada, gente, pelas contribuições. Agora a gente vai começar a parte mais legal, talvez. Ai, vocês foram ótimos, mas a parte mais legal é escutar a galera, né? Só para, antes da gente realmente abrir o microfone, vai ter uma galera passando aí o microfone. Gabi, você me ajuda com isso? Eu só vou combinar algo com vocês, porque o coffee que a gente teve no comecinho, ele foi só o início do coffee. A gente vai ter mais um coffee agora no meio da manhã, mais reforçado, com mais coisa pra gente comer. E na tarde também, no meio do painel, a gente vai ter outro coffee, para também vocês não ficarem dispersos, porque quem fica com fome não presta atenção. E a gente quer a atenção de vocês, então essa parte é importante. Então, vamos fazer o seguinte, meia hora de discussão, a gente vai para o coffee, mais meia hora, volta e faz mais meia hora, 40 minutos, o quanto for necessário da finalização desse painel. Tá certo? E aí agora eu vou abrir o microfone para vocês, para os incômodos, questões. Peraí, que levantaram a mão lá atrás primeiro. Eu tô prestando atenção. Aqui quem levantar primeiro ganhou. Paula, eu vou passar, tá? Desculpa. Eu sou Mariana do Sebrae Nacional. Esse painel de hoje foi muito, muito rico. Eu vou tentar até, na minha colocação aqui, trazer um pouco do que cada um falou. Só para contextualizar um pouco, lá no Sebrae eu trabalho na área de políticas públicas, né? Então, quando a gente fala Sebrae, as pessoas logo pensam em empreendedores,
mas eu estou pensando políticas públicas para empreendedores. E um dos trabalhos que a gente tem feito é com um grupo de catadores. Então, a gente, inclusive, faz um trabalho junto com o Saulo, com a THP, que é para resolver uma parte. E aí eu acho que eu vou no que a Glenda falou do padrão, né? O padrão é extrema pobreza, pessoas vivendo na extrema pobreza, sendo catadores, e eu preciso resolver uma parte desse padrão a partir de alguns problemas que podem ser resolvidos. E um desses problemas que a gente tem tentado resolver enquanto SEBRAE, enquanto política pública, é como eu posso fazer com que essa comunidade de catadores se veja como o empreendedor. Eles precisam, né, se organizar enquanto cooperativas. A gente tem várias cooperativas no Brasil que já são super organizadas há muitos anos, mas a gente tem que sempre lembrar que o Brasil é um país continental, né? Então, uma cooperativa que é muito organizada aqui em São Paulo, certamente eu ouvi semana passada, né, um catador que é do interior do Acre, de uma zona rural, e ele fala que eu não tenho organização nenhuma, né? Eu vivo da sobrevivência do resíduo sólido que eu cato. E aí a gente fez um trabalho com eles na semana passada, então isso está muito fresco, que era justamente pensar com eles, a partir de uma entrevista em profundidade, que a gente vai estar fazendo um trabalho de advocacy muito voltado agora com a COP30, essa onda toda, a gente tem que surfar essa onda antes que ela quebre aqui, né? E eu fiz uma pergunta muito simples para esses grupos de catadores. Qual tipo de apoio você precisa? E quando eu falei a palavra apoio, ela ressoou de uma forma horrível, que eu não imaginava. E eles falaram assim, eu não preciso de apoio. Eu não quero Bolsa Família. Eu não quero auxílio isso, auxílio aquilo. Eu quero que o meu trabalho seja visto como um trabalho. Que eu seja pago pelo meu trabalho. Por que o serviço de limpeza urbana ele é pago? Agora, por que o serviço que eu faço enquanto catador, que eu estou colaborando no processo, né? Ixi, meu microfone está falhando. Essa questão que a gente está falando, né, de mudança climática e tal, eles têm um papel muito importante nesse processo. Por que o meu trabalho não é visto com dignidade? E aí isso ficou ressoando muito na minha cabeça, né? Como é que a gente consegue, enquanto entidade, SEBRAE e outras entidades, aí eu acho que isso é um trabalho de uma coalizão, né, que não pode ser só SEBRAE, não pode ser só governo, não pode ser só Tetra Pak, por exemplo, mas tem que ser um pool de pessoas. Como é que a gente resolve essa questão que não é muito complexa e que também não é muito complicada, de que esse trabalho seja visto como um trabalho, né? Uma das coisas que eles me falaram na entrevista, eles falaram assim, eu não estou indo lá no seu prédio pegar uma embalagem, por exemplo, de Tetra Pak, eu vou usar o caso, né, Marco, da Tetra Pak, eu não estou indo lá buscar uma embalagem de Tetra Pak, isso não é um favor. Eu estou fazendo um serviço, eu estou prestando um serviço. Mas o que os catadores fazem ainda não é visto como uma prestação de serviço. Como é que vocês veem que a gente pode transformar este problema, que não é tão complexo, mas a partir de um olhar de coalizão, que a gente possa fazer a realidade do público? Antes de alguém da mesa falar, alguém quer complementar? Eu queria complementar a colocação dela, porque nesse projeto que a gente está fazendo, que tem essa mesinha aqui na frente feita de polipropileno, aconteceu muito isso, né? A gente resolveu trabalhar a mudança do padrão. Então, o padrão é, a gente tem 1 milhão de catadores, a maior parte deles informal, recebem pouquíssimo pelo trabalho que eles fazem, a não ser o alumínio, que tem um valor do mercado mais alto. E quando você fala de reciclagem, as pessoas têm uma mentalidade de uma coisa pobre. Eu conversei com vários catadores em que eles falavam até que as pessoas se sentiam ameaçadas quando eles chegavam perto, como se eles fossem tudo drogado ou traficante de droga associado. Então, não é que não há uma admiração ou um respeito pelo trabalho, não. Há um desprezo, muitas vezes, pelo trabalho. E aí a gente propôs mudar o padrão, que é você ter um modelo em que você trabalha com tecnologias de baixo custo para transformação local, ou seja, não ter a logística
você remunerar o catador pelo quilo de plástico dele num valor digno, próximo do alumínio. Ao mesmo tempo, para isso, você também criar oportunidade de trabalho e renda para pessoas sem qualificação técnica que fazem a transformação disso e usa o design e a narrativa, marketing é fundamental para você mudar essa postura. Aí aconteceu outra coisa, você falou de aceleração. Toda vez que eu vou para reunião com o governo, com a empresa, todo mundo, vamos fazer 30, quem está fazendo 5. Por quê? Porque o mais importante não é a tecnologia, isso está dominado. A mudança o mais difícil é a mudança do padrão, especialmente o modelo de negócios. Como é que você cria isso de forma sustentável? Que tipo de canais de comercialização você vai criar para coisas que não existem ainda? Porque senão você pode criar 30, 40 oficinas de transformação e depois de 1, 2 anos todas elas irem para falência. Eu tenho uma frase que eu repito muito que é: se você não sabe o que fazer bem feito, não faça nada. Porque a dinâmica das pessoas já existe. De alguma maneira elas estão... E se você vier, você pode piorar a vida da pessoa. E aí eu queria complementar a colocação da Mariana dizendo o seguinte: veja, aí vem a pressão. O povo acha que dinheiro muda as coisas. Botar 30 milhões de reais para fazer, em vez de 5, fazer 40% de transformação, na verdade, compromete a mudança do padrão. Porque você precisa do pequeno, você precisa testar, errar pra cacete. E aí você, de fato, conseguir criar alguma coisa sustentável que depois possa ganhar escala de forma orgânica, em progressão geométrica. E aí vem o nosso maldito tempo, que eu vou falar várias vezes hoje, que para mim é sempre o elemento mais importante de pobreza humana. Então, eu queria só complementar o dela, porque esse é um problema de padrão e a gente não está pronto para transformar padrões, porque nós somos apressados. Eu discordo um pouco, Alexei, aí é porque me incomoda. A palavra aceleração me incomoda muito, porque eu brinco sempre que urgência não é pressa. E eu entendo o seu ponto da aceleração, mas eu evito usar aceleração porque me dá uma sensação de querer rapidez. E a rapidez destrói muitos processos que precisam de uma organicidade para se consolidarem, né? Patrícia aqui tá na fila, né? Pode. Como que é? Desculpa, senhora Mariana, né? Mariana, obrigado. Belíssimo, assim. A resposta necessariamente tem que vir por colaboração, né? E a minha sensação, e eu vejo nas empresas que a gente conversa, né? A transformação real vem com a formulação de políticas públicas e implementação de leis que forcem, de alguma maneira, esse ciclo tal como você preconiza, né? Mas as empresas não podem esperar a lei chegar para virar a licença para operar, porque aí já é tarde. Então a empresa, pelo menos da forma como a gente vê, a gente sempre começou a olhar lá 25 anos atrás como uma licença para vencer. Fala, olha, se a gente se posicionar aqui, a gente começar a trabalhar e entrar e entender, essa vai ser uma vantagem competitiva lá na frente. A gente tem aprendido muito, né? Minha opinião aí é mais como quem está vendo o que está acontecendo na frente. Me parece que essa transformação vai se dar a partir de alguns mecanismos que têm se discutido muito hoje nesse ambiente com a ANCAT, com o governo, com a sociedade civil organizada, que é gerar outras fontes de renda para a própria cooperativa. Então, por exemplo, o fato da cooperativa hoje poder, além de vender o valor do material pós-consumo, ela pode vender também o crédito de logística reversa, e por lei as empresas têm que comprar esse crédito de logística reversa, então é uma segunda fonte. E talvez, quem sabe, para que a própria cooperativa seja um braço do processo de coleta seletiva pública. O governo pode eventualmente contratar uma companhia para fazer a gestão dos resíduos, mas por que não destinar isso para a cooperativa e ela faz essa triagem, né? Porque sabe, a gente não cria três valores. Mas no fundo, e é muito legal quando você vai lá e conversa com as pessoas, talvez o maior valor esteja justamente em tentar quebrar esse ciclo, né? Porque essa pessoa que está catando, ela gostaria que a família dela prosperasse e ela não tem que catar lá na frente, né? Tem um trabalho lindo aqui do Cataqui, não sei se já ouviram falar, que é o pessoal do Cataqui, que é o Pimp My Carroça, que é o mundano. É um trabalho lindo que, além de tudo, e a gente apoia eles há mais de 6 anos lá, onde você tenta criar um espaço onde o catador ele chega lá, ajuda também a trazer o RG, fazer a documentação, mas lá ele tem assessoria jurídica, ele tem cabeleireiro, ele tem manicure, ela tem manicure, ou seja, criar um ambiente onde a pessoa também consiga vislumbrar um futuro diferente do que aquela que ela vive hoje, né? Mas me parece que através da organização de vários atores, como você falou, eu queria muito depois falar contigo, viu, Mariana, que a gente tem bastante coisa para conversar. Necessariamente é por colaboração. E não é uma empresa só, né? São várias empresas, são diferentes setores. A gente está falando de uma cadeia, está falando de embalagem como exemplo,
Mas tem a sucata, você vai ter outras de elementos orgânicos e por aí vai. O trabalho é grande, mas tem gente querendo fazer. Minha percepção é através de colaboração. Por exemplo, legal você trazer isso porque eu não tinha visibilidade do Sebrae trabalhando, né, nesse front. Vamos sair daqui no coffee break e conversar um montão agora, pode ter certeza. É o Tinder social, como diz aqui. Não, e a gente já sabia que essa palavra, que colaboração seria uma palavra muito tratada. De fato, a gente tem muita gente muito boa fazendo muitas coisas e a gente não se conversa, não divide. E também aí no próximo passo a gente conversa e divide, não sabe muito bem como faz para colaborar na prática. E o painel da tarde é sobre isso, sobre colaboração. E a gente vai discutir mais e mais sobre esse ponto, como a gente chega numa efetividade de colaboração. Mas continuando aqui, alguém mais quer... Patrícia, por favor. Vou levantar aqui, daí eu vejo todo mundo, eu sou muito baixinha, estava aqui, não consegui enxergar. E estou olhando o celular porque eu estou com os fogos da menopausa e já nem me lembro mais do que vocês comentaram. Então, mas queria primeiro agradecer o grupo de estar aqui para ouvir, né, para trocar. E aí eu acho que o complexo é complexo, pode não ser complicado. Eu vou um pouco no conceito aqui do que eu acabei de ouvir de insight de vocês e que me despertou muita coisa. E tudo que desperta na gente encanta, né? Então, primeiro, Glenda, quando você fala... eu tenho um pouco de... um incômodo não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra. Porque é isso que está causando muita exaustão. Isso as empresas usam muito, a gente usa. Eu sou Patrícia, eu trabalho na Scania sueca, que como o Marco traz Tetra Pak. Muito do que você falou, me reconheço. Mas acho que, de forma geral, há uma exaustão desse I, né? E a gente está nisso, nessa aceleração que você falou. Então, acho que como compreender, como sobreviver a isso. Talvez seja, inclusive, ir na contramão, desacelerar para fazer mais bem feito, fazer com mais propósito, do que seguir em frente para chegar às metas que a gente está. A gente já não chegou na meta do clima. O ponto 7 já está aí batendo na porta. Então, a primeira reflexão que me traz é isso. Eu estou um pouco negativa, porque eu acabei de ler Crisis, Conflict and Inequalities. É um livro super bacana, que eu sugiro para vocês, quem não leu. Porque é uma crise dentro de uma outra crise, né? Tem uma convergência de crises aqui, de papéis. E aí eu queria um pouco falar do papel do empresariado, do papel dos agentes, sociedade civil, que eu acho que, se na época do Bill Clinton a gente falou a economia, seu estúpido, né? Alguma coisa assim. Hoje em dia, a economia tomou um corpo. Se você for olhar os oligarcas tecnológicos, etc., não existe nem política mais, né? Porque quem dá as cartas na mesa é a economia, vamos dizer assim, ou quem tem a força e o poder dessas grandes empresas. Então, me preocupa um pouco essa questão de como a gente vai redefinir os papéis. Qual o papel da empresa privada? Qual a empresa, né? Que empresa queremos para a humanidade? Então, qual o papel do setor privado? Qual o papel das instituições, desse enfraquecimento de credibilidade? Acho isso super poderoso, né, das nossas falas. Academia, empresas, sociedade civil e governos precisam trabalhar na mesma direção, não têm os mesmos papéis. Eu acho que isso é bem importante falar. E eu vou pouco falar sobre isso. Tá? E outro ponto que eu acho que foi... A gente sabe, falando do Brasil aqui no Sebrae, também trabalhei muitos anos no Sebrae, tenho um carinho maravilhoso por eles, vocês têm um trabalho incrível. A gente está falando de Brasis. Né? No caso, vamos olhar aqui para dentro de casa. Pobreza nos Brasis. Como olhar, como quebrar esse padrão, aí tem a ver com o que o Marco fala, que é muito trabalhar no problema, trazendo resposta, porque não dá para abraçar tudo. Então, acho assim que a gente tem... eu fico pensando, às vezes, educação. Né? Quando você desce, vai lá para Maceió, de onde eu venho, dá uma passadinha lá e você desce tudo que a gente está falando aqui. O próprio USG, que você não gosta muito, Saulo, a própria COP, que eu falo muito, COP 30, a COP é do Brasil, todo mundo reclama da infraestrutura, mas o que a gente vai enxergar lá? Será que as pessoas sabem do que a gente está falando? E aí tem muito a ver com o que você está falando de narrativa, a nomeação das coisas. A gente precisa falar a palavra sustentabilidade? Ou a gente só precisa mostrar o resultado do que o trabalho você está fazendo? Faz sentido. Então, não precisa toda hora... Como a gente está nomeando essa nossa narrativa? Porque ela também é manipulada para o uso que a gente não quer, dessa manipulação que enfraquece. A manipulação do uso da agenda DNI,
Quando você faz porque faz sentido fazer, você não precisa nomear desse jeito. Então, acho que a gente também está um pouco lost in translations. E aí a gente tem... O que a sociedade civil está entendendo do que a empresa está falando de ODS, SD, e o que o governo está impactando e influenciando, e o que a economia está ditando. Então, realmente, eu acho que é complexo, porque a gente tem atores que eu acho que, às vezes, não estão se comunicando. Para chegar numa coisa básica do dia a dia, na ponta de políticas públicas que vão valorizar o ser humano, trazer uma atração econômica forte, com a questão de resíduos e reciclagem, que ela parece óbvia, né? Você olha assim, ela é óbvia, mas não é. Então, acho que assim, todo mundo está falhando e talvez todo mundo esteja tentando acertar, olhando aí do alto desse precipício. A gente não quer cair no precipício, a gente quer ser bem-sucedido como Indiana Jones. Então, eu agradeço a fala de vocês. A Scania, Marco, tem muito do que você falou, a gente pode copiar e colar, porque foi a primeira a assinar Net Zero, tenta falar uma linguagem que traga valor para o negócio. Mas a minha experiência, eu falei isso ano passado, eu vou repetir aqui, de como a empresa pode tentar trazer resultados de impacto, como o Alexei falou, que não seja mais do mesmo. Tem que ter alguém na sua equipe, que se não for você, que seja capaz de hackear os padrões, que seja capaz de dar um chute na porta. Então, acho que tem, porque vai ter aquela pessoa que vai fechar a porta, vai ter a que vai abrir, mas todo mundo tem papéis. E eu acho que a gente fala muito de change management. Às vezes é change the management. Porque daí é uma transição, e transição é adolescência, é dolorido, tem dor de crescimento. Então, você fazer a parte da transição, eu digo, quando a gente não é mais o que foi e não é ainda o que a gente quer ser. Então, a gente está no meio do caminho e está doído. Então, acho que alguém falar aqui que não está doído, não sei. Me fala como vocês estão fazendo. Mas eu acho que isso é a grande reflexão do momento. Como fazer a transição justa se a gente vai repetir os padrões. Mas tem alguém resolvendo o problema. E tem a sociedade civil aqui querendo colaborar, que foi o que a Júlia trouxe. Então, assim, como vocês podem ver, vocês geraram muitos insights em mim. Muito obrigada, tá bom? Gratidão aqui pelas falas. Flávia vai falar lá atrás. Vou falar bem. Ô, Saulo, você tem que respeitar a fila. Assim não dá. É uma pergunta, é uma provocação, na verdade. É uma provocação. Então vamos fazer o seguinte. Alguém quer falar sobre o que Patrícia acabou de trazer antes da gente entrar no novo tópico? Ou tem a ver? Então pronto. Então tem a ver. Bom, eu sou do Sebrae, e o Sebrae, não sei se vocês sabem, mas de 8 a 80 todo mundo entra, né? Então, no Sebrae a gente atende, a gente conversa desde 8 anos de idade até 80 anos. Tem alguma coisa no Sebrae acontecendo. Então, se vocês tiverem dúvida de qualquer tema, procurem saber se no Sebrae não tem alguma coisa que, com certeza, a gente se meteu. Por exemplo, a gente está falando com a Valéria para fazer uma atividade em parceria. E vocês estão falando muito do padrão. Eu estou entendendo que padrão vocês estão chamando cultura, né? Padrão é a cultura, então essa é a primeira provocação. E se sim, é tudo culpa da cultura? Tem um antropólogo que tem um podcast, Michel Conforado, que ele fala isso, né? Tudo culpa da cultura. E eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. O Saulo tem uma frase que ele sempre diz, que é urgente, mas não pode ter pressa, né? Então, por isso que eu me lembrei muito de fazer essa relação de padrão com cultura. E aí, para finalizar, eu queria muito essa reflexão de vocês. A gente fala muito de política pública, igual a gente fala de educação. Eu sou da área de educação, então eu tenho lugar de fala. A gente conversa de política pública e educação no bar, né? Conversa de bar. Talvez outros temas a gente não converse no bar, né? Como fazer melhor uma cirurgia, como fazer, né? Mas educação e política pública a gente tem de conversa de bar. E eu estou na política pública lá no Sebrae e eu faço uma provocação sempre. O que é uma política pública? Quando é que uma coisa vira uma política pública, né? A gente pode falar do ciclo de política pública e tudo mais, mas quem inventa isso? Quando é que começa a valer? E tudo que a gente escutou aqui, a gente tende a falar sobre estudo de caso, né? Em tal lugar aconteceu isso, em tal lugar aconteceu aquilo. E como é que a atuação das pessoas que estão aqui deixam de ser um estudo de caso, né? Um caso de sucesso, como queiram chamar, e passam a ser uma coalizão política efetiva em espaços
de poder ou de poderes menores, né? Mas como essas instituições que estão aqui podem atuar em territórios numa intervenção mais assertiva, que não deixando, como ela falou, né, de ter as ações que a gente faz individualmente, com nossos casos, para contar projetos e tudo mais, mas uma coalizão que chegue forte num território, numa governança menor e que a gente possa ampliar, mas com mudanças de políticas aplicadas, baseadas em evidências e deixar de ser um estudo de caso de um projeto, mas um estudo de caso de um território. É essa a provocação. If I might, I'd like to kind of tie all of your comments together, thinking about what does it mean to change the patterns, but to set conditions for other people to change patterns. So that's how we define leadership, that the role of a leader is to set conditions so the people they touch are able to shift patterns. And that's the way we think about policy, too. I used to think public policy was setting things up that this is the standard and this is going to be stable and it will be the fixed place that we're going toward. But I think now instead, policy is a provocation. It sets the conditions so that everyone in the space is able to do the best they can wherever they are to move forward. And this, of course, applies to education, and it applies to being in the place to place. And I would say, when you went to the collectors and said, how can we support you? And you heard them say to you, we don't want support, we want to be appreciated. That was a learning moment. That pattern is already starting to change. You're already moving that problem simply by having asked the question and hearing a surprising answer and then sharing it here. And that's the way this kind of change happens. It's messy, but it means that each of us, wherever we are, whatever we're doing, have the responsibility to do what we can, where we can, with what we have. And the great thing about it is every adaptive action cycle, every what, so what, now what, gives you a little burst of joy at the end. You know how sometimes we think that change, just you push in and it's exhausting and you have to invest and you get tired. But in this kind of change, it's like every time it works, you go like, ooh, that feels good. Wow, that was fun. And so the system itself begins to generate the energy for the system itself. But you also have to pay a lot of attention and appreciate even the little things that happen and to recognize that it may be small. And it's not that you're going to add those up. It's not going to take an infinite number of them. It just takes a certain number and then the system tips. So you want to get to that tipping point, and everything you do moves toward that tipping point. And so that it's kind of hopeful, and I hope that brings things together a bit. Mm-hmm. Alô. Só comentar um pouquinho, para você dar um exemplo também, depois do Sebrae, porque eu fiz uma coisa bem legal para vocês aí durante a pandemia. Mas o que eu vejo sobre esses pontos que eu escutei agora? Eu não sei se eu vivo numa utopia, mas eu tenho certeza que eu sou pragmático, tá? Então, assim, eu acho que tem as coisas que são para ser discutida, o lado teórico, mas você tem um lado prático, empírico também para pôr as coisas para fazer funcionar e rodar. Tem algumas coisas que têm mais urgência, tem algumas coisas que menos urgência. E concordo que a gente tem que fazer as coisas bem feitas, independente da aceleração, mas não ter essa pressa para não fazer o negócio mal feito. Mas assim, o que eu acredito muito nisso que a gente está falando é de você, como eu falei antes, inovar. É você cair e levantar. É você aprender as lições e poder evoluir, né? E você caminhar para frente, liderar pelo exemplo, né? E ter um propósito muito claro dentro de uma missão muito clara também das coisas que você vai fazer. Eu lembro que durante a pandemia, durante 2 meses, o Sebrae São Paulo me procurou. Falou o seguinte: olha, a gente está aqui com os pequenos negócios quebrando em São Paulo. Pequenos salões de beleza, pequenos mercadinhos, pequenos restaurantes.
e está todo mundo quebrando. Não é que assim a pessoa ela se endividou, teve um problema, vai bater em banco. Empréstimo bancário não é para resolver um rescue package. Empréstimo bancário pressupõe quem está tendo um fluxo de caixa para poder repagar aquele negócio, o que não era o caso. O Sebrae falou o seguinte aqui de São Paulo: vou fazer um fundo de 200 milhões de reais naquele programa crédito que eles fizeram ali, de ajudar na pandemia, dos 2 primeiros meses da pandemia, quando estava todo mundo sem saber se o mundo ia acabar, quando estava ainda todo mundo dentro de casa, né, e vou ajudar esses pequenos negócios quase dando o dinheiro para essas pessoas. Como a gente faz isso na aceleração? Porque eu não podia esperar tempo. Em um mês, aqueles negócios estavam quebrando. Alguém já tinha feito um fundo de mercado de capitais, um fundo de direito creditório com esse perfil para desembolsar via fintech para chegar o dinheiro lá? Nem o governo tinha feito isso. O dinheiro, como eu falei que o governo fez, desembolsou, represou dentro do quê? Dos bancos. Por que acontece? O banco, quando ele vai ver o negócio, ele empresta numa situação de crise como essa, os 5 maiores clientes deles lá, que ele já sabe o crédito, o resto ele não sabe como vai ser, se a pessoa vai quebrar ou não, ele não empresta. Ele segura o dinheiro. Ele prefere não ser remunerado e segurar aquele dinheiro do que desembolsar o dinheiro. E a gente precisava ajudar aqueles negócios. E precisava botar o negócio em um mês em pé. Então a gente chegou e criou, nessa época, para o Sebrae São Paulo, um fundo de investimento, não é um fundo de doação, que já era outro desafio. Porque como você vai fazer um fundo de investimento, normas da Comissão de Valor Imobiliário, CVM, que pressupõe retorno sem saber que você vai ter retorno? A gente foi ver até o caso do FDIC do Yunus, aqui no Brasil, que tinha uma super política de concessão de crédito lá de Bangladesh, que você era uma política mais social, paciente, etc. Mas o que era inovador? Política de cobrança. Você não faz um fundo dele achando que a pessoa não vai cobrar, que a pessoa não vai pagar, que a pessoa... Óbvio que vai ser. E não adianta assim, eu fiz tudo socialmente bacana lá, impacto e tal, não sei o quê, aí ela não pagou, que eu mandei pro Serasa, né, no dia seguinte. Né? Então, assim, essas coisas que tem a ver com a inovação, né? E que também tem a ver com o apoio que foi dado, que não era o dinheiro só pelo dinheiro. O Sebrae apoiou esses pequenos negócios também, como lidar com esse dinheiro durante essa situação. Em uma semana, a gente botou o fundo em pé em uma semana, em um mês, desculpa, em uma semana com o fundo em pé, porque era tudo app de fintech, 45 mil applications foram feitos de pedido de dinheiro em uma semana. Para quem vê casos no Brasil de microfinanças junto com fintech em pouco tempo botando em pé, a gente criou assim, um precedente absurdo que meses depois, o BNDES foi tentar fazer alguma coisa para botar o negócio de pé. Então é assim que a gente impacta em comunidade, fazendo às vezes o que as pessoas às vezes não fizeram, e não dependendo simplesmente, me dá uma isenção fiscal, me dá uma lei, me ajuda aqui com alguma coisa. É fazer fazendo, mostrar que dá para fazer. Porque depois que a gente fez, o que acontece? Outros vão copiar e vão fazer. Só que enquanto o primeiro não fez, a gente não inicia esse ciclo virtuoso. E aí, por finalizar a minha fala com relação à comunidade, vamos dar um outro exemplo, né? Aqui de São Paulo, que foi feito o projeto Soma, né? Foi uma ONG que fez um prédio social no centro de São Paulo para tirar pessoas em estado de vulnerabilidade que moravam em cortiços. Então a tese era essa. Como que você vai captar dinheiro de mercado de capitais para tirar pessoas dentro de cortiço em São Paulo? Porque não sei se você sabe, a pessoa no centro de São Paulo paga o cortiço. Paga R$900 por mês. R$900 por mês para morar no cortiço. Não é que ela está morando sem pagar nada, que ela invadiu, ela paga. Né? E aí como que nós vamos chegar e tirar essas pessoas nesse estado de vulnerabilidade, né? E dentro de um condomínio social que não era só fazer um prédio, era ter um condomínio que parte daquilo ia pagar metade dos 900, ela ia pagar metade do que ela gastava, e uma fração daquilo lá ia ser que nem você paga para o condomínio, mas um condomínio que revertesse para ela entre qualificação profissional. Então você está pagando um condomínio para morar num prédio residencial, você não vai comprar, não é minha casa, minha vida, é locação, né, que ia ser feito nisso. E esse projeto foi, inclusive a gente foi tocar ali na B3, na Bolsa, na campainha, né, não vamos fazer muito IPO lá, a gente vai trocar esse projeto, porque a gente conseguiu atrair, e aí falando de empresas também, uma coisa muito diferente, que na minha visão foi uma das grandes revoluções
de criação de inovação financeira. Porque a gente vê o quê? No mundo inteiro. Você tem os institutos, a fundação, as próprias empresas. Estou falando dentro do mundo corporativo, dentro das empresas. Tem o braço lá mais paciente, filantropia, ou que vai ser doação, e o braço mais empresarial, corporativo, fazendo isso. Então essa foi a dinâmica. A gente já tinha feito todas as outras operações, combinando esses diferentes tipos de capitais, mas vindo dinheiro de instituto e fundação. Só que nesse caso do Soma que eu estou falando, quem que entrou? Entrou a Gerdau, a Votorantim, a Movida e a Dexico, que é ali a Deca, né, que entrou. Esses 4 lá, eles não entraram com os braços de instituto dele. Eles entraram com a tesouraria das empresas deles. Entraram com a tesouraria, dinheiro da empresa, falando, olha, de vez em investir num CDI que já vai me render tanto aqui, esse daqui vai me render também igual, porque ia ter um retorno num papel de mercado de capitais, mas eu estou alinhando o dinheiro da minha tesouraria, né, para fazer esse tipo de investimento e fazer isso. Obviamente tinha um alinhamento, né? Gerdau faz aço, a Deca forneceu do prédio inteiro, está no centro de São Paulo, ali no centro antigo de São Paulo, que vocês vão ver o prédio, né, impactando ali toda uma região. As pessoas já morando lá, o prédio já está pronto. A ideia é fazer mais 12 prédios, então se tiver outras empresas também interessadas nisso, existe, né, um projeto de construir para você fazer um impacto maior na macro-região ali. Movida, mobilidade urbana. Então você vê que tinha questões que não é só o retorno, que eles tiveram o retorno, né, investindo com o dinheiro da tesouraria, sem usar os institutos, para provar que isso é possível fazer, né? E também alinhamento com a atividade fim deles lá, porque eles também, direto ou diretamente, lá estavam alinhados fazendo esse tipo de coisa. Mas eu só estou querendo dizer que a gente fala muito, às vezes, de inovação e confunde com tecnologia. Nem toda inovação pressupõe tecnologia. Quando você está fazendo uma tecnologia social, quando você está fazendo uma tecnologia financeira, quando você está fazendo um impacto ali gerado, tem coisas que a gente pode fazer com coisas que a gente já tem à nossa disposição e a gente não está vendo às vezes, né? Boa. A gente vai liberar para o café, então desculpa ser o corta-clímax disso tudo, mas daqui a meia hora, 11h40, a gente retorna para fazer uma finalização do painel, mas vocês podem ir trocando e conversando nesse meio tempo. Pode ser? Fechou. Vamos.